Olá pessoal, vamos então no passo 5 falar um pouquinho sobre alteração de documentos. Vamos dar uma olhadinha? A gente vai falar um pouquinho sobre rastreabilidade e arquivamento desses documentos. Como falando, o POP é um documento que precisa ser contido e mantido. Então, como diz a norma, após a liberação, a área responsável deve manter arquivado os documentos originais, tá? Sejam eles em meio físico, eletrônicos, tá? Deve manter uma lista de todos os POPs indicando data, autor, título e status. É o que a gente chama da lista mestra, né? A gente tem uma lista dentro da área com todos os POPs dizendo a data, autor, o título, a que se refere o POP, status, departamento e outras informações. Da mesma forma, deve ser definido de como essas versões desatualizadas devem ser arquivadas. Eu vou guardar as versões anteriores ou eu vou simplesmente vamos arquivar ou vamos destruir essas versões anteriores, ok? Isso tem que ser também especificado. Cada empresa ela vai ver a condição melhor. Muitas vezes arquivar esses documentos em meio físico vai gerar aí um volume de documentos de papel muito grande. Deve ser mantida uma cópia em meio eletrônico de fácil acesso e localização, identificada por palavra-chave. Normalmente o pessoal faz, aí, independente do meio físico, tem uma cópia em um sistema eletrônico. Ele escaneia, faz algum tipo de arquivo eletrônico e consegue fazer uma guarda, um armazenamento fácil aqui, que tem acesso às pessoas, determinadas pessoas. Então ele define quais são as pessoas com acesso a esse documento. Se for utilizar meio eletrônico digital, o usuário deve ter acesso somente à versão somente leitura. É como eu falei da cópia não controlada, ele precisa ter somente como leitura, ele não pode fazer nenhuma alteração no documento, ele simplesmente vai ter o acesso e a leitura a esse documento. Ok? A supervisão dessa área, a área emitente do POP, ela vai solicitar normalmente a avaliação dos conteúdos e a necessidade de revisão. A gente fala em revisão, e nos POPs que eu coloquei como exemplo aqui, normalmente tem a revisão anual. E é normal das empresas, das áreas dentro dessas empresas, solicitarem que isso seja feito anualmente, uma vez por ano. Ok? Após a constatação da necessidade de revisão, deve-se indicar as alterações por escrito. A alteração vai ocorrer no arquivo, do documento, e aí, normalmente a gente coloca essa situação aqui. A gente colocou aqui uma tabelinha básica, onde ele vai colocar a situação de revisão, a situação, a data e a alteração. É bem simples mesmo, nada de muito complicado. Ele vai colocar um cabeçalho, um documento com data, número da revisão e alteração. As cópias obsoletas devem ser substituídas pelas alteradas, aí vai a situação da empresa, se ela vai arquivar no local específico ou vai destruir as anteriores. Ok? É extremamente importante o rastreamento, o histórico do POP e documentar as suas revisões. A gente precisa ter a lista mestra para poder ter esse histórico das revisões anteriores. Tá? Essa expectativa deve ser parte integrante de todos os processos para a manutenção do POP. Deve ser revisado pela equipe que o criou. Tem um revisor, mas tem equipe. Isso anualmente deve ser revista pela própria equipe. Quando tem uma mudança nos requisitos, pode ter alguma regulamentação, seja interna ou não. Os procedimentos operacionais mudaram de uma forma muito significativa, muito brusca. Os formulários usados ou o gerenciamento dos próprios registros mudaram, eu tive alguma alteração, ou uma nova instalação, algum equipamento, algum processo foi modificado. Então aí deve ser a equipe toda reunida para poder fazer uma nova checagem do POP. Ok? Cancelamento de documentos. Eu posso cancelar o documento? Posso. Ao solicitar a revisão, pode surgir documentos que não sejam mais utilizados. A gente não precisa mais utilizar. Diante dessa situação, deve solicitar o cancelamento do POP. A gente vai cancelar, mas o POP vai continuar ali. Eu não vou, se eu faço uma numeração, eu faço uma descrição, né? Uma sequencial numa lista mestre do POP que eu elaborei em algum momento, ele simplesmente agora ele vai ficar como cancelado. Ele vai constar lá no histórico, mas como cancelado. Eu vou informar o motivo, a data e a assinatura da pessoa responsável que solicitou o cancelamento desse POP. Então, como eu disse, o número do POP continuará pertencente a esse procedimento. Então, a área vai definir, dentro da lista mestre, o número do POP, ele vai ser mantido, só que ele vai estar em desuso a nível de rastreabilidade. Então, quando eu fizer o rastreamento
dos POPs utilizados pela área, aquele lá não vai mais constar, ok? As cópias controladas das versões obsoletas devem ser descartadas, normalmente isso é feito, ou arquivado apenas para documentos originais pelo prazo especificado no POP. O próprio POP pode já pensar em como vai ser descartado ou armazenado por quanto tempo, ok? Normalmente são feitos em pastas específicas disponíveis para consulta. O documento não pode ser, lógico que ele não pode ser alterado por uma pessoa específica, né? Tem um responsável por isso, mas ele tem que estar disponível para consulta de qualquer pessoa, tá? Daquela área que esteja envolvida com aquela atividade. Após o período de guarda, os arquivos podem ser descartados, tá? Então, eu tenho um período para manter esses documentos arquivados, depois desse período eu posso descartar todos. Ok? O controle de registro do POP deve ser preenchido com informações: identificação, o nome do procedimento, responsável pela coleta, o acesso, o local onde você encontra esse POP, esse documento, indexação, como eu vou numerar esse documento, qual é a sequência, qual é a área, como que ela vai manter isso para mim poder fazer o rastreamento disso. E o meio de arquivo, meio pelo qual vai estar sendo mantido. Pode ser eletrônico, em pasta, suspensa ou meio físico. Eu consigo colocar, identificar e localizar o documento, ok? O controle de registro ainda deve ser preenchido com a forma de armazenamento, então eu vou identificar o responsável pela coleta, o local do arquivo, o responsável, a indexação, o meio de arquivo, a forma que eu vou armazenar, tá? Eletrônico ou papel, e o tempo mínimo de guarda. Então, normalmente a gente define quanto tempo eu vou manter isso aqui. Eu tive empresas que guardavam documentos desse tipo em torno de 10 anos. Existiam salas e salas só de arquivo de documentos, então precisa ver se é viável. Normalmente as empresas agora elas usam o meio eletrônico para poder fazer a guarda desses documentos, mas de qualquer forma ele tem um tempo que eu preciso garantir que esses arquivos estejam acessíveis e íntegros, né? A integridade deles esteja perfeita. Ok? Na próxima aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação dos POPs com o sistema da gestão da qualidade. Até a próxima aula.